Vinheteiros e vinheteiros, Prica aqui! E hoje eu tô trazendo essa aula de rosa para vocês que amam pintar rosas. Então, essa rosa vai ser bem legal, ela vai ter uma sombra projetada, então vai estar bem bacana. Então, já vou pedindo para você deixar seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você receber avisos de sempre que eu postar uma aula por aqui, tá bom? Dito isso, bora começar a aula e aqui eu já vou explicar o que eu fiz, eu já protegi para quem não assistiu nenhuma aula de toalhinha. Vou deixar uma aqui, ó, aparecendo uma das aulas também aqui pra você. Você pode clicar, que você não vai sair desse vídeo, você vai terminar de assistir esse, depois você vai pra essa aula que apareceu aqui em cima. E todas as aulas eu protejo a toalhinha com essa faixinha aqui, ó, de fita crepe com papel. Por que que eu faço isso? Porque aqui é mais ou menos esse tamanho, que tem um barradinho aqui embaixo, tá, ó? Um negocinho meio brilhante, ó. E aqui depois já vem esse felpudo aqui. Se você colocar a fita crepe direto aqui todinha, você vai arrancar toda essa parte aqui, fica feio, tá? Na hora que você puxar vai sair todos os pelinhos, fica muito feio. Por isso eu faço isso aqui com papel e depois eu guardo, porque dá pra usar de novo, tá? E depois eu protejo toda a toalhinha com plástico e prendo, tá? Pra não sujar, isso aqui é uma proteção, tá? Indico você fazer, principalmente se você estiver iniciando, tá? Nem por isso também, porque eu tenho mais de 20 anos na pintura e de vez em quando cai uma tinta, isso aqui ajuda a proteger. É normal acontecer, às vezes acontece de cair uma tinta, um pinguinho, é normal, gente, faz parte do processo. Então, primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui, como que eu faço a escolha das cores, tá? Muito importante pra você que tá iniciando. Essa aqui é uma rosa, que não é aquela rosa que vai ser cortada, mão livre e tal. Aqui você vai estudar cada parte dela a partir da foto, tá? Então aqui a gente tem a foto. A partir dessa foto, a gente vai analisar cada parte dando zoom. Então, precisa ser uma foto boa, tá? Aqui eu vou separando as cores dessa maneira. Vou colocando as tintas aqui, ó. E vou separando. Então a gente tem aqui, ó, rosa, um rosa clarinho, escolhi o rosa bebê. Temos também branco, ó, tá vendo? Essas áreas mais claras, branco, tá? Escolhi o rosa escuro, porque se você olhar aqui, ó, a gente tem um rosa escuro mais esfumado, mas é um rosa escuro, tá? Tá vendo essa parte aqui bem viva? Eu achei que aqui, pra fazer esse bem vivo, pode ser o rosa neon, que é o Maravilha, ou também o vermelho, tá? Mas aí o vermelho eu tô com medo de ficar muito forte. Então o que que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar o rosa com um pouquinho depois do púrpura, que se você olhar, tem também ele aqui, tá? E onde é mais escuro, o vinho, tá? Então, assim que eu vou separando, pode ser que eu mude alguma cor depois que sai o resultado, mas o que que eu quero dizer pra você? Quando a gente vai pintar algo que não tem nenhuma pintura pra gente ser, tipo, um guia de cor, é assim que eu faço, tá? Isso aqui ninguém mostra, e eu tô mostrando pra vocês entenderem o processo, tá? Vamos lá, verde pistache, vocês podem ver aqui, ó, verde pistache, tem umas partes com um verdinho mais claro, né, que aí eu peguei esse verde musgo claro, tá? Onde eu tenho mais escuro, eu peguei o verde oliva. E aqui vocês podem ver, ó, aí eu já peguei o verde musgo pra fazer, tá? E aí a gente vai trabalhando aqui onde tem um pouquinho de marrom, a gente pega o marrom, tá? Que vocês podem ver, ó, que tem marrom, tá vendo? Aí a gente vai trabalhar com marrom, ele não tá aqui, mas como ele vai ser por último, a gente vai acabar usando, tá? E o cinza depois pra fazer sombra projetada, um pouquinho de preto, mas é porque eu quero mostrar pra vocês entenderem como que eu faço a escolha das cores, é pela foto, então é observação, ninguém vai chegar falando pra você, você vai ter que treinar o seu olhar, tá? Então, dito isso, bora começar? E eu vou começar pétala por pétala, tá? Eu só vou deixar pra fazer esse miolo tudo junto aqui por último, tá? A gente começa aqui, desce aqui embaixo. Vamos começar primeiro preenchendo ela todinha com o rosa bebê. E depois a gente vai trabalhando com as cores na sequência, ó. Então, primeira coisa, tá vendo que é praticamente a cor da toalhinha. Ah, mas aí não preciso pintar, né? A toalhinha é a mesma cor. Não, você precisa pintar sim. Porque essa base aqui vai te ajudar a mesclar as outras cores aqui que virão, tá? Mesmo sendo a cor, né, igual da toalhinha, isso aqui é importante. Isso aqui vai ajudar as próximas tintas a trabalharem sem deixar marca, tá? Ó, então eu vou preencher sim com o rosa bebê, tá? E aí na sequência a gente já vai trabalhar com as próximas cores. Vamos lá. Eu não vou fazer esse detalhe que ela tem, ó, tá? Que parece umas veias, né, ó. Eu não vou fazer, porque isso aqui, pra você que tá chegando agora, seria muito complicado você fazer tudo isso aqui, tá? Principalmente pra quem tá iniciando. Então, eu quero mostrar um pouquinho de como a gente deixar ela mais efeito realista, mas sem colocar isso aqui. Se você tiver avançado, você pode fazer, né? Você vai trabalhar bem devagarzinho com o pincel, assim, de lado, fazendo tudo isso aqui com o rosa. Aqui pode ser, pra fazer isso aqui, o rosa escuro misturado com um pouquinho de branco, ou com o próprio rosa bebê, tá? Mas eu não vou fazer, tá? Essa textura dela. A gente já parte aqui pro processo de sombra e luz, tá? Então, olhando a minha foto referência, eu vou pegar o meu rosa escuro, tá? E eu vou trabalhar ele só de um lado do meu pincel, um pouquinho. Vou colocar aqui, ó, no cantinho aqui, que tem uma dobrinha.
tá? Eu venho aqui e eu vou trabalhar essa tinta aos poucos, tá? Ela é bem forte, né? Então, tem que trabalhar ela aos pouquinhos aqui, ó. Vem pra cá. Aí eu venho desse lado, tipo, aqui também tem um pouquinho. Bri, eu posso dar um pouco de acabamento na borda? Ó, você tá vendo? Eu usei o carbono vermelho. Ele deixou marcado. Eu vou fazer um pouco, sim, de acabamento na borda pra disfarçar, ó. Porque eu achei que ficou muito, muito forte marcado, tá? Então eu vou fazer, sim, ó, um pouquinho de esfumado na borda da minha rosa, assim. Porque senão vai ficar muito marcado esse vermelhão, tá? Então eu vou fazer assim, tá bom? Então agora eu vou marcar a sombra que ela tem aqui, ó. Sombrinha projetada. Vou esfumar o meu rosa. Rosa escura ainda. Vou esfumar aqui desse lado, tá? Esfuma bem, pra não deixar muito assim, muito gritante esse rosa. A gente quer só projetar uma sombra, tá? Então, vou esfumar bastante, tá? E aí, ó, deixa eu fazer um degradê pra não ficar muito marcado. Na sequência, eu vou pegar um pouquinho do rosa desse neon aqui, tá? E depois o púrpura. É um pouquinho, tá? Eu venho com ele aqui no cantinho, passo de leve. Agora eu pego o meu púrpura. Sempre com o pincel de lado, tá? Deixa eu passar um pouquinho do outro lado. Ó, vou passar um pouquinho aqui também que eu esqueci. Agora eu vou pegar um pouquinho do púrpura. E eu vou escurecer mais esse canto aqui, ó. É um trabalhinho bem devagar, tá? É bem gostoso, tá, a gente ficar fazendo observação, tá? E treinar. No começo, sim, parece difícil. Sabe quando que eu perdi o medo? Eu saí da aula de tela e eu queria continuar pintando meus quadros. E aí eu queria pintar um lírio. E eu nunca tinha feito, gente. E aí eu fui assim, desse jeito, observando, observando, observando. E foi muito bom, porque aí eu perdi o medo, sabe? De me arriscar. É assim que você vai perdendo o medo mesmo, tá? Ó, feito isso, eu vou lavar meu pincel, tá? Pra gente fazer uma pequena iluminação aqui com branco. Ah, mas antes disso, deixa eu pegar um pouquinho do púrpura que eu usei. Vou fazer uma dobrinha aqui bem embaixo aqui. Sabe quando a rosa tem umas aberturinhas assim na pontinha dela? É aquela dobrinha que faz, sabe? É muito típico da rosa ter isso aqui, tá? Agora eu vou pegar o branco e vou fazer a iluminação. Bem nessa área aqui, ó. Ó. Deixa eu tirar um pouco do excesso. Pra parecer que ela dobra que ela tá fazendo. Aí eu vou pôr um pouquinho de iluminação aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Pra parecer a dobrinha da pontinha da pétala. Ó, a gente fez uma, agora a gente continua fazendo uma a uma. Vou fazer essa aqui de cima agora aqui, tá? Então, a única coisa que eu vou cortar para as próximas, gente, sempre a base é o rosa bebê, tá? Então, para não ficar, ai, rosa bebê, depois essa parte do rosa bebê, eu vou já trazer pronta para eu mostrar o restante do processo para não ficar muito longa, porque vai sim ser uma aula um pouquinho mais longa, porque a gente vai trabalhar com observação e sempre pontuando ali a foto, tá? Trazendo a foto para vocês verem a referência, tá? Então, eu já trouxe ela feito rosa bebê pra gente adiantar essa parte. Na sequência, a gente vai pro rosa escuro. Sempre pega a tinta de um lado só do pincel, pra você não exagerar na quantidade. Ó, tá vendo aqui a dobrinha, ó? Eu vou trabalhar aqui uma sombrinha, tá? Venho aqui esfumando um pouquinho pra cá. Aqui também, desse lado aqui, ó. Venho esfumando do lado de cá. Ó, não encosto, eu deixo aqui essa abertura. E eu trago o meu rosa pra essa próxima ponta aqui, ó, tá? Porque eu tô na observação aqui, tá? Então, ó, ela não encosta e ela deixa essa borda. Depois ela tem um pouquinho aqui no começo e um pouquinho na bordinha. A bordinha, né, ela tem, eu vou aproveitar pra disfarçar o meu vermelho, né, do carbono, como eu disse pra vocês. Ó, então eu venho aqui, disfarço de leve a minha borda. Então, eu vou trazer sempre pra vocês verem o que eu tô fazendo aqui pela foto, tá? Então, ó, fiz aqui, tá? A bordinha eu fiz aqui, depois eu vou dar um acabamento na parte do vermelho, né, pra não ficar aparecendo esse carbono, né? Bom, agora a gente vai, opa, balancei aqui. Agora a gente vai pra parte, aqui não tem aqui acho que tem um pouquinho só do neon, bem pouquinho. Eu vou trabalhar ele aqui, ó, bem pouquinho aqui, ó, nesse pedacinho de leve, tá? Ó, bem pouco. Nesse aqui, o púrpura, ele só vai estar aqui na pontinha, ó. Nossa, bem pouco aqui, ó, bem nessa dobrinha aqui. Que é aquela parte onde tem alguns cantinhos da rosa, ela fica mais escuro, né? Onde tem a pontinha, né? Que nem aqui, que tinha a dobrinha da pontinha, né? Então, ela tem sim alguns pontinhos onde fica um pouquinho mais forte a cor. Agora, a gente vai pro branco. O branco eu faço aqui, ó, a iluminação dessa região aqui, ó. Leve. Aqui, ó, dessa borda. E um pouquinho aqui, ó.
Põe de lado, sempre a tinta só de um lado do pincel, na pontinha, tá? Ó, fiz aqui. Agora eu já passei também, como vocês já viram ali que eu tinha passado, já passei do lado de cá pra poder agilizar. Vou pegar o rosa escuro, que é a minha sequência, né? Ó, rosa escuro, eu faço um pouquinho de sombra. De leve. Ah, e eu esqueci de falar, eu tô usando o pincel da linha C522. Só é cabo roxo, porque ele é de uma amiga que ela fez parceria com a Castelo e ela vende os pincéis com a marca dela, mas são da Castelo. Aí ela escolhe a cor, tá? Por isso que é roxo, mas é o mesmo daquela linha que vocês sempre veem eu falando, C522, tá bom? Ó. Então, vou dar uma esfumadinha de leve aqui, tá? Agora eu venho com o meu Maravilha, que eu chamo de rosa neon, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Põe um pouquinho no cantinho e um pouquinho aqui embaixo, nesse canto aqui, ó. De leve, tá? O púrpura, a gente vem agora só pra intensificar um pouquinho os cantinhos, né? Pra dar a profundidade, ó. Então, o púrpura vem aqui, intensifico nos cantinhos, um pouquinho aqui embaixo, né? Pra a dobra, ó. E aqui, ó, pra escurecer um pouquinho mais esse cantinho, ó. Tá? Ó, eu peguei um pouquinho do vermelho vivo, só pra ver, que eu quero tirar a minha dúvida aqui, tá? Eu sou bem daquelas que lembra que eu falei que podia ser um vermelho também, na parte que é mais neon ali, né? Aí eu fiquei aqui, não, vou mostrar pra eles, que mesmo que coisa a gente depois consegue consertar. Mas aí eu peguei o vermelho vivo, só pra tirar essa dúvida se eu, porque eu ainda tô achando que o rosa neon não tá chegando muito no tom. E eu cismei que eu acho que é o vermelho vivo. É porque eu tenho essas coisas de testar, gente. Eu tenho que testar pra tirar a minha dúvida. E vocês têm que aprender isso também pra não ficar com medo, ó, de errar. Tá vendo, ó? Eu acho que é o vermelho vivo, tá mais parecido. Ah, mas você já tinha feito, não tem problema, gente. Aqui a pintura é assim, a gente vai ajustando, tá? E eu sou dessas, que eu gosto de ir testando e brincando com as cores sem medo. Ó, eu acho que é o vermelho vivo, tá? Então eu vou trocar o Maravilha, eu vou deixar pelo vermelho vivo. Mas na descrição do vídeo vai estar as cores principais que eu já bati o martelo e fechou a cor que eu escolhi, tá? Ó, vamos pegar agora o branco, deixa eu dar uma chacoalhadinha na tinta. De vez em quando é bom você tampar e misturar. E não deixa a tinta aberta, tá? Usa um pratinho só pra você pôr a tinta, porque se você ficar deixando a tinta aberta, principalmente o branco, repara aí que o branco é aquela cor que fica grossa mais rápido, porque é a cor que a gente mais usa. E a gente tem mania de usar da tampa. E aí ela fica aberta e começa a endurecer a tinta, né? Vou pegar o branco na ponta do pincel, vou iluminar aqui, ó, pra deixar bem destacado essa borda, essa dobrinha, né, da rosa. Agora eu venho aqui desse lado. Ah, Inês, por que você tá fazendo branco? Porque aqui já tinha o branco no comecinho, então achei melhor a gente marcar ele, tá? Não tem tanta cor dessa aqui nesse lado de cá. Ó, esqueci de fazer um cantinho aqui, ó. Deixa eu passar o rosa bebê só pra poder mesclar melhor a minha tinta depois, tá? Ó, aqui a gente tem umas viradinhas. Então, a gente tem um pouquinho, sim, do rosa escuro, tá? Então, ó, presta atenção. A gente escurece esse cantinho aqui, que é uma dobra. É uma dobra, não, é aquela parte mais fundinha ali da pétala, né? A cavidade dela ali, do cantinho, tá? Feito isso, eu vou pegar o restinho da minha tinta, pôr aqui nessa pontinha que tá dobradinha. Aqui no canto, que tá mais escuro, então é pouca tinta, eu sempre vou usar um pouquinho pra fazer esse tom mais sombreadinho, delicado. Ó, aqui nesse canto aqui também, ó, tem um pouquinho. Então, não posso usar muita tinta, sempre pouquinho, porque se faltar, você vai colocando, né? Agora, se você exagerar, aí é difícil de tirar, né? Ó, fiz aqui um pouquinho do rosa escuro, tá? Vou pegar o meu vermelho vivo, vou passar aqui nesse cantinho, e depois eu venho com o púrpura. Agora eu já venho com o púrpura, pra escurecer, tá? E aí a gente já tem aqui, ó, a nossa pétala viradinha. Agora a gente vai pra esse meinho aqui e a gente aproveita pra fazer essas bordas viradas. Então vamos lá. Rosa escuro, que é nosso primeiro aqui na sequência, né? Vou esfumar ele de levinho. Pra fazer aqui a minha primeira sombrinha projetada. Aqui desse lado de cá também. Ele é a primeira sombrinha projetada e eu faço sempre ele bem mais esfumadinho, tá? Ó, aqui tem uma viradinha, já faço a sombrinha projetada também, ó. Uma esfumadinha de leve pra não ficar tão marcado. Do lado de cá também. Feito isso, na sequência, eu já vou pegar... Ah, já vou fazer o de cima, essas viradinhas aqui em cima, ó. Aqui eu tenho uma bordinha. Deixa eu só trabalhar ele com cuidado aqui, ele tem um cantinho.
Vou fazer aqui o cantinho já, porque eu não quero o carbono aparecendo, lembra que eu falei, né? Então, já vou fazer um acabamento. E aqui, ó, bem pouca tinta, agora é pouca mesmo, ó. Eu vou fazer um volume sem encostar, ó, mais ou menos no meio. Eu faço um esfumado no meio aqui, ó, deixando uma borda pra cima, uma borda embaixo, tá? Eu não encosto, ó. Isso aqui vai dar volume pra parecer que ela tá virada. Quando a gente colocar a iluminação, vocês vão entender que vai parecer que ela tá fez assim, ó, né? Aquela viradinha, dobradinha que ela dá, tá? Aqui quase não aparece, porque é pequenininho. Se a gente for fazer uma rosa maior, aí talvez apareça mais, tá? Agora eu continuo e vou pro rosa vivo, vermelho vivo. Ó, vermelho vivo, trabalho aqui, ó, o esfumado leve, nesse lado de cá também, certo? Ó, fiz aqui, agora eu pego o meu púrpura, escureço o canto, ó, e venho aqui desse lado também, ó. Cantinho você sempre dá um acabamento melhor pra ficar bem fechadinho, sem buraquinho de tinta, sem faltando tinta, tá? Ó. E aqui, agora a gente vai fazer a iluminação. Iluminação, tinta na pontinha do pincel, ó, na bordinha. Já vem aqui com cuidado, ó, trabalhando bem na pontinha, porque é espacinho pequeno, né? Então, ó, viro meu pincelzinho de lado. Como tem tinta só na ponta, não tem perigo de eu borrar, porque só tá numa pontinha. Então, eu consigo movimentar o pincel sem estragar, porque ele só tem tinta na ponta, tá? Aqui do lado de cá, eu faço um pouquinho de iluminação também, ó. Lembra que eu deixei um espaço, ó? Bem de leve, mas deixei? Ó. Tá? Agora, no lado de cá também, ó. Tinta aqui no cantinho. Tá vendo que é bem de observação mesmo, tá? E a gente vai fazendo uma a uma. A gente vai entendendo a estrutura dela, né? Ó, então agora a gente vai pra essa daqui do canto de cá. É legal fazer também uma a uma, porque aí você não se perde. Se você colocou ela na posição certa, porque já aconteceu de aluna virar o risco e ela não conseguir acompanhar. Por quê? Ela fez de ponta cabeça, né? Então aí teria que ser de trás pra diante, porque eu tô fazendo, né? Ela tá fazendo de outro lado, então ela não vai entender qual a pétala que eu tô. Então é importante também prestar atenção que lado que você colocou o risco. Parece uma coisa besta, mas acontece, tá? Então, ó, se você fizer o contrário, essa pétala vai estar aqui. E aí você não vai entender onde eu tô, né? Então põe o risco do lado certo, por isso que eu fiz ele viradinho aqui, ó, pra cima, porque aí não tem erro. Você, vai colocar assim, senão você não vai conseguir encaixar e entender a pétala, tá? Então vamos pra essa aqui agora. Então, rosa escuro, novamente. Nesse canto aqui, ó, tá vendo? Encostando aqui. Pega de ladinho e vem trabalhando o esfumado com cuidado. Aqui você não vai mais, ó, mais ou menos até aqui, ó. Até a hora que acaba essa, tá? Daqui você já não faz mais encostado, tá? Chegou aqui, aqui você vai vir pra cá. Porque aqui a gente já tem luz ali, então a gente não pode colocar sombra ali, tá? Então aqui a sombra vai de leve o esfumado, ó. Trabalhando mais encostado aqui nessa, porque tá encostadinho, essa aqui tá projetando sombra na de baixo, né? Então, ó. E leva um pouquinho de esfumado pra ponta, porque a pontinha, lembra que eu falei? Tem aquela parte mais escurinha, né? Então, ó. Eu deixo aqui a viradinha da pontinha mais escurinha, tá? Ó. Vamos lá pro vermelho vivo, aqui no canto, ó. De leve, vou esfumar ele aqui. E o púrpura é o que dá o acabamento de sombra mais escura. Certo? Fica mais escurinho. Posso até pegar um pouquinho dele e pôr aqui na pontinha, aqui em cima de levinho, bem levinho, tá? Bom, feito isso, a gente trabalha com a luz, né? Deixa eu só puxar um pouquinho, esfumar um pouquinho isso. Agora eu pego o branco, trabalho um pouquinho de luz aqui, ó, de leve. Bem pouquinho, mas ó, tá vendo? Já dá um tchan. Agora deixa eu só dar um acabamento aqui, que eu dei uma borradinha aqui na hora que eu tava esfumando, né? Então, se você vê que você encostou e aí você tampou um pouco, aí você tem que retocar assim como eu tô fazendo, tá? Bom, eu vou fazer agora essa e essa. Então, eu vou passar, como não é muito grande, eu já vou passar o rosa bebê nessa parte aqui toda. Então, vamos lá. Sequência rosa escuro, né? Ó, eu tive que vir um pouquinho mais pra cá por conta que ela vinha bem até na frente, então eu falei, bom, tem que puxar um pouquinho mais pra frente. Mas, ó, primeiras obrinhas, né, que eu marco.
deixo ela mais escurinha. Aqui a gente tem, olhando a foto, ela tem aqui um pouquinho mais escura nessa pontinha dela. É até bom porque já disfarça, né, o carbono também. Ela tem essa bordinha aqui também, ó, dobradinha. Aí eu vou até aproveitar um pouquinho para usar no meu detalhe do carbono aqui para disfarçar. Acho que ficou um pouquinho forte demais. Deixa eu pego o rosa bebê e disfarço aqui com o rosa bebê. Pronto. Quando exagerar, dá pra dar uma arrumadinha com o rosa bebê para não ficar tão escuro. Ó, vou sombrear um pouco aqui. Cantinho, né? Porque essas estão na frente dessa daqui, então tem sombra projetada. Aí eu pego meu pincel sempre de ladinho, ó. E venho aqui, ó, com cuidado, bem aos pouquinhos pra, né, não manchar. Então, ó, vem com bastante cuidado, pincelzinho de lado, ó. Trabalho aqui a minha sombrinha do rosa escuro. Ela já tá começando a aparecer rosa, né, gente, ó. Aqui o cantinho, de leve. Tá vendo essa parte aqui que parece um triângulo? Ela é mais escura. Então, eu vou sombrear os 3 lados dela, de borda dela, né? Ó. Tá? Então, os 3 lados sombreados, deixando pouca coisa clara aqui nela, tá? Ela é bem... Porque ela, ali é o pedacinho aparecendo de baixo, então ela é mais escura ali mesmo, tá? Aqui, eu já vou dar acabamento. A gente tem que dar uma sombrinha, né? Desse lado de cá. Primeiro a gente vai fazer tudo que é o rosa escuro primeiro, tá? Ó. Aqui tem essa pétala. Agora vocês têm que prestar atenção. A gente tem que olhar bem com cuidado, ó. E tem outra pétala menorzinha por cima dela. Então, ó, de lado aqui eu pego o rosa e faço a sombrinha. Aqui dá uma borradinha. Que essa daqui tá fazendo nessa aqui, tá? Bem de levinho, ó. Essa aqui é uma, essa é outra. Pequenininha, mas é. Ó. Então, aqui, essa daqui... Deixa eu pegar a tinta de novo, porque a tinta já secou. Hoje tá um dia quente. Então, já... A tinta não fica muito tempo no pratinho sem secar, tem que ficar repondo. Ó, por isso que eu pego pouco, pra não perder tinta. Ó, coloco aqui, ela vem pra cá, certo? E essa daqui vem desse lado de cá. Então, aqui, eu deixo um pouquinho mais escuro aqui, ó. Que é o mesmo caso desse cantinho aqui, triângulo embaixo. Aqui fica mais escondido, ó. Tem a dobra, que eu não posso esquecer. Bem fininha, mas tem, ó. Uma pétala dobrada aqui na frente. Então, gente, vocês estão vendo que é bem observação? Então, é um olho aqui na minha pintura e outro ali na foto toda hora, ó. Ó, aqui esse cantinho. No caso, vocês vão estar mais fácil, que eu vou deixar já a foto da pintura pra vocês lá no nosso grupo VIP. Pra você que tá perguntando, onde vai estar o risco? Nós temos um grupo VIP do WhatsApp e eu posto os riscos lá, tá? Eu vou deixar esse link desse grupo VIP no comentário fixado do vídeo, tá bom? E também no meu canal da bio do meu Instagram, que é o Prica Dicas e Conteúdo. Pra quem não segue no Instagram, vai aparecer aqui. Você pode, tá? Entrando nesse canal, ele é gratuito, é lá no perfil do Instagram mesmo, não é no Telegram, é dentro do Instagram, entrando no meu perfil, do lado do link da bio, no canto da direita, se você ler Prica Dicas e Conteúdo, é só clicar nesse nome que você já entra, e os riscos também estão por lá, tá? Então, ó, sombria aqui, esse cantinho, de vez em quando a gente tem que intensificar, um pouquinho aqui eu vou intensificar de novo, que já deu uma clareadinha, tá? Ó, agora eu continuo porque eu ainda preciso fechar o restante, então vou usar meu rosa escuro para depois seguir para as outras cores, ó. Faço aqui a minha sombrinha projetada nesse cantinho, tá? Ó, aqui eu tenho outra pétala virada e aqui eu tenho um canto. Então aqui eu passo um pouquinho mais de rosa escuro e levo de leve esse rosa escuro pra cima. Porque aqui eu tenho que deixar mais marcado pra parecer que é fundinho e aqui eu puxo só um pouquinho de leve, tá? Bom, feito isso, agora a gente vai trabalhar o rosa não, o vermelho vivo em alguns pontos. Aqui eu já não tenho ele. Ele começa a aparecer aqui onde é mais escurinho, ó. Então aqui eu trabalho com ele. Dou uma esfumada de leve. Falando isso, deixa eu passar um pouquinho de rosa aqui que eu não coloquei. Rosa escuro. Ó. Agora eu coloco ele também aqui dentro. E ele é pouco, tá? Você não vai exagerar ele, não. Você põe um pouquinho dele e você trabalha o esfumado, ó, tá? É o esfumado que manda aqui, tá bom? Tá vendo essa divisão aqui, de uma pétala pra outra? Pega o rosa escuro e só fecha ela, pra não ficar aberto assim, parecendo carbono. Bom, dito isso, voltamos aqui com o vermelho vivo. Eu vou colocar ele aqui também, nesse cantinho, de leve. Aí eu esfumo aqui também. Esfuma. E deixa eu onde mais? Aqui tem, ó, bem naquele cantinho que eu falei pra vocês que é uma dobra. Tá? Agora, o púrpura que manda aqui. O púrpura é onde ele deixa mais profundo esse canto, ó. Então, com o púrpura vem, ó. E aí ele fica parecendo que é mais fundinho, tá?
dar profundidade nessa pétala, tá? É sempre o púrpura aqui por último. O vinho, ele vai só em alguns lugares que a gente precisar escurecer um pouco mais. Não é muito, não. Por isso que eu vou deixar ele pro final. Pra depois que secar, a gente intensificar alguns pontos só. Ó, aqui também. Esse canto. Esse canto aqui, ele tem bem um fundinho aqui. Então, aqui, ó, eu pego o púrpura de lado. E aí, eu deixo mais fundinho esse pedacinho aqui, ó. Ó, tá vendo? Agora, a gente vai iluminar com branco. Com o branco, eu vou vir agora fazendo aquela iluminação da borda. Ó, e aos poucos eu vou esfumando. Eu deixo como se fosse um... Trabalho na ponta do pincel e aí eu vou meio que contornando, né? Só que aí, ó, eu dou uma puxadinha de leve pra dentro. Nessa pontinha aqui, ó. Ah, aqui tem uma dobrinha, que agora que eu tô vendo na foto. Bem na pontinha aqui, ele tem um volume. De leve, mas tem. Aí aqui com o branco, eu só venho de cantinho pra arrumar o cantinho da ponta. Ó, tá vendo? Ele tem uma... como se fosse uma dobrinha. Com o branco aqui, ó, eu faço essa daqui de cima. Que é outra, né, em cima dessa. Ó, aqui eu pego o meu púrpura de leve e faço uma sombrinha aqui embaixo, porque parece que é mais fundinho. E o púrpura que dá esse ar de mais fundinho, tá? Pra dar volume pra essa de cima, senão ela não fica, né, se não tiver isso. Continuando branco, trabalho aqui, ó, iluminando de leve esse pedacinho, no lado de cá. Aqui não tem muito, bem pouquinho. Você tá um pouquinho mais escondida, então ela não tá tão clarinha. Tem muita pétala em cima dela, então ela não é tão clara. Aqui a gente tem que fazer a borda, né, pra destacar. Deixa eu arrumar meu pincel pra eu conseguir fazer essa borda sem borrar. Ó. Põe aqui. E aí a gente já faz aquela bordinha, tá? Ó, aqui essa pétala, eu esqueci de fechar o cantinho dela, tá? Então, ó, vou passar a tinta aqui. Pra você poder... Senão você não vai conseguir fechar ela porque ela não tinha pintado. Então, pinta lá o cantinho dela. Por isso que é importante fazer uma de cada vez, né? E aos pouquinhos, por isso. Porque a gente consegue ver onde a gente tá e não se perder. Porque é tanta abertura, né? Que fica até difícil, né? Principalmente quem tá iniciando. Então, dessa forma que eu acho que a gente consegue acompanhar cada uma, ó. Ela sai daqui, ó, tá? Do finalzinho virando. Aí eu venho com o branco pra cá, ela vira. Daí aqui eu paro um pouquinho, porque eu vou pegar meu rosa escuro e vou puxar um pouquinho da ponta aqui pra dentro, assim, ó, tá? E aqui também um pouquinho pra dentro, puxando essa pontinha. E aqui eu vou escurecer esse canto. Pra dar profundidade. Deixa eu pegar um pouco mais de rosa escuro. Ó, pra dar essa profundidade aqui, pra parecer que ela tá viradinha e aqui dentro é um buraquinho da onde ela vira. Aí eu pego o meu vermelho vivo um pouquinho, escureço aqui o cantinho e com o púrpura, que é o que deixa mais profundo, a gente escurece aqui. Tá vendo? Aí eu consigo ter aquela viradinha. Vou fazer agora essas duas aqui que ficaram de fora. Então vamos lá. Lembra a sequência rosa escuro, né? Aqui a gente tem uma dobrinha, não fiz muito marcado no risco, mas é só você vir, ó, mais ou menos daqui pra cá, chegando mais perto do final. Então aí a gente coloca aqui, ó, a marcação de dobrinha. Daqui eu já puxo uma sombra de leve pra ela ali, ó. Puxando mais pra ponta. De levinho assim. Tá? Faço meu acabamento, né, pra disfarçar o risco, né, do carbono. Eu escolhi vermelho pra eu enxergar melhor, gente. Minha vista... Sempre falo, né? Minha vista tá bem fraca, mas tá mesmo, gente. Então, por isso que eu faço, às vezes, escolha do carbono. Só que o carbono é muito escuro, às vezes ele... complicado pra esconder, né? Aí a gente tem que trabalhar com esses detalhes, dando acabamento de contorno de levinho. Ó, esse menorzinho aqui, eu também vou fazer um contorninho, né, de leve e deixar um pouquinho marcada a pontinha, assim, pra ficar mais forte. E o canto, sempre esfumo, né, porque tá pra trás, então uma sombrinha de leve, né. Essas daqui não tem esse vermelho, não tá tanto aqui no miolo, então elas não tem não, tá? Só vou pegar um pouco de púrpura nessa daqui pra deixar uma pontinha.
Então, pega um pouquinho, quase nada na pontinha do púrpura, só pra deixar um pouquinho mais escuro aqui, essa daqui, tá? E o branco, ele vem agora pra dar acabamento, tá? Então, o branco, eu venho aqui, ilumino aqui desse lado, ó. Esse lado de cá. Essa pontinha aqui do lado de... borrei um pouquinho, deixa eu tirar. Pronto. Às vezes acontece de virar o pincel pro lado errado e borrar. São mais escurinhas, né? Então vão ficar mais escondidinhas mesmo. Só aqui mesmo que eu queria fazer a iluminação do lado de cá. Que ali ainda tá pegando um pouco de luz. Tá vendo essa daqui? Ela tem luz. E eu esqueci de marcar, ó. Bem nessa pontinha aqui, ó. Aí o que eu tenho que fazer? Pegar um pouquinho de rosa escuro. Dividir pra não deixar o carbono aparecer, né? Então, ó. E ele me ajuda a dividir também, onde eu acho que tá mais juntinho, né? Chegou uma parte que vai ficar bem misturadinho aqui, né? Então, com rosa escuro, de levinho, eu consigo dividir, mas não fica aquela coisa marcada, tá vendo? Ó, fica bem delicado, tá? Vou fazer agora essa daqui com essa, mais essa. Então, é 1, 2, 3. Vamos lá com rosa escuro. Agora a gente vai trabalhar bem pouquinho, né? Então, cantinho. Sempre agora os cantinhos, né? Porque ela tá virada pra lá. Então, agora você vai vir aqui nos cantinhos com rosa escuro. Marca bem os cantinhos. A ponta você não mexe, tá? Só mexe aqui, ó, os cantinhos agora, tá? Ah, no caso aqui, essa daqui tá na frente dessa. Então, vem aqui. Essa aqui tá por trás. Então, sombra no cantinho, certo? Pra projetar essa parte aqui, ó. Ok? Então, essa tá na frente dessa, essa aqui tá atrás e essa aqui tá na frente das duas, né? Então, ó. Cantinho. Sombrinha. Rosa escuro. Beleza. Feito. Bem pouquinho do vermelho, só aqui no canto, ó. Nessa daqui, tá? Bem pouquinho, bem aqui, ó. Esfumar bem ela. Eu acho que eu já vou pintar essa aqui, gente, pra fechar esse canto aqui, porque ela tem uma virada. Então, vou passar meu rosa bebê. Pra gente poder fechar esse cantinho aqui. Rosa escuro. Fecho aqui esse canto. Aqui. Esse pedaço aqui, ó, é bem escuro esse canto aqui, ó. Então, eu ponho primeiro o rosa escuro. Aí eu ponho vivo. Dou uma puxadinha pra cá. Pego o meu púrpura. Vou pegar um pouquinho aqui. Põe no pratinho tudo. O pratinho já secou. Ó, escurece aqui. Esse canto é bem escuro, tá? De leve, puxo aqui pra cá a sombra. Só um pouquinho que eu puxei a sombra, tá? Agora, eu vou pegar o branco pra eu conseguir virar aqui, ó. Ele vem aqui. E aí, ele sobe aqui, ó, nessa bordinha aqui, ó. Tá? É bem fininho, mas ele vem, ó. Então, precisa ser o branco mesmo, senão não aparece. E daqui, eu já esfumo pra cá, ó. A tinta tá secando tão rápido que eu acabei de colocar o branco já tá secando, ó. O branco agora é sempre na ponta, pra destacar essa pétala. Deixa eu pegar o branco aqui de novo, que o meu já secou. Ah, e aqui eu tô trabalhando com tinta pura, tá, gente? Não tô trabalhando com tinta diluída, não. Só dilui se sua tinta tiver muito grossa, principalmente o branco, né? Como eu disse, o branco sempre acaba ficando mais grosso do que as outras, né? Ó, a bordinha sempre mais clara, pra destacar. Aqui também, ó. O branco agora ele destaca a divisão das pétalas, tá? Só que a gente trabalha esfumado, diferente daquele pessoal que já corta direto, né? Aqui a gente tá trabalhando mais
próximo da foto. Então, a gente quer deixar mais realista, tá? Então, feito isso, agora a gente vai pintar esse pedaço aqui e esse pedaço de cá, tá? Mais ou menos aqui, quase que pega a borda aqui também. E vou passar para deixar esse miolinho por último. Agora que a gente se aproximou já dessa parte menor, eu troquei pelo número 2 da linha 522, porque tá muito pequenininho agora, né? Então, eu acho que fica melhor para trabalhar pincel pequeno. Até porque é uma rosa, não é pequena, mas também não é tão grande, mas ela é pra toalhinha, então ela não tá um risco tão grandão, então vou precisar de pincel menor agora, tá? Primeiro, o meu rosa escuro, né? Pra fazer a sombrinha, que é, como eu disse, os cantinhos agora serão sombreado, né? Pra fechar de uma pra outra, que uma tá na frente da outra. Então, primeiro o rosa escuro. Aí eu já vou vendo onde tem dobrinha, cantinho. Já vou trabalhando. Lembrando que essa parte agora é um pouquinho mais chata, tá? Então, bastante atenção na foto, tá? Eu vou estar fazendo aqui, mas vocês que forem acompanhar, acompanhem com a foto do lado para vocês poderem fazer, tá? Pra você não se perder. Porque às vezes você vai olhar o vídeo e você não vai entender onde você tá, então por isso tem que olhar a foto, tá? Da pintura. Fica bem mais fácil. Aqui eu tenho uma dobra, porque isso aqui é uma virada, essa daqui é essa e essa aqui é outra, tá? Essa não é inteira, aqui é uma, aqui já é outra. Então, eu vou fazer essa viradinha, escurecer esse cantinho. Tá, escureci. Ó, vou pro meu vermelho vivo e escurecer os cantinhos. Pra destacar. O vermelho vivo já secou. Vou pegar um pouco mais. Até que ele durou aqui. A hora que eu coloquei ele, até que deu pra usar bem. O vermelho vivo aqui. Sempre a sequência, tá? Só que, lembrando, tem um pedaço que não tem, como aqui, né? Como aqui tá tão lá pra dentro, lá atrás, você não consegue ver esses cantos. Aqui a gente já tá mais próximo, então a gente consegue ver onde tem o uso do vermelho vivo, né? É o ângulo da foto da flor. Então, isso acontece por conta do ângulo. Aqui eu tenho um cantinho. Prestar atenção, pra eu não me perder na hora que eu for fazer as próximas também. Ó, porque eu vou fazendo essas, e aí eu vou colocar o branco, né? O branco que vai destacar. Tá vendo essa aqui que eu falei que tem uma viradinha? Eu preciso fazer a viradinha do lado de dentro dela. Então, como é muito pouco espaço, ó, eu vou fazer aqui o dentro dela, escurecendo com rosa escuro, depois o vermelho vivo e o púrpura por último pra escurecer. E aqui também, né? Já que eu já tô com o púrpura, eu vou escurecer o púrpura e depois eu vou pro branco. Escurecer os cantinhos com o púrpura. O púrpura, ele é só pra dar essa profundidade. Aqui no canto também. Esse cantinho aqui de cá. Bastante atenção. Agora que a gente chegou nesse miolinho aqui, gente, é mais chatinho porque é pequeno. Eu já falei em outras aulas, o pequeno, ele é muito trabalhoso de fazer, né? Essas partes que são miudezas são bem chatinhos de fazer. Deixa eu pegar a tinta branca, que a minha já secou no pratinho. Por isso que eu vou colocando aos poucos tinta, senão desperdiça muito. Ó, lembra da viradinha? Ó, branco na borda. Pra fazer essa borda. Aí eu faço aqui a virada. Branco do lado de cá. O branco agora você vai trabalhar bem na bordinha, que ele vai ser o destaque aqui pra pétala. É o branco que vai dar destaque nessas agora aqui no meio. Então, como elas vão ficar bem miudinhas, o branco vai servir pra você destacar a pontinha da virada da pétala. É por isso que eu falei que eu vou ter que trabalhar com um pincel pequenininho, porque tá tão pequeno o espaço aqui pra eu trabalhar esse branco certinho na ponta, que é perigoso borrar. Aí por isso que eu já peguei um pincel menor, pra eu conseguir trabalhar sem borrar. Bom, chegou a temida parte do meio da rosa, mas vamos fazer uma a uma que não tem erro, tá? Então eu vou preencher tudinho. Se você tiver com o risco meio perdido aí, você precisar realmente dele, reforça, tá? Eu vou passar agora o rosa bebê aqui tudo. Vamos lá, como que a gente começa? Começamos daqui pra cá, porque acho que é mais fácil pra você não se perder, tá? Rosa escuro. Tá vendo que é sempre os cantinhos, né? Como eu disse, a gente vai fazer os cantinhos escurecendo. Agora a gente faz com bastante cuidado, porque é muito pequenininho o espaço, né? E aí você vai escurecer nesse sentido, tá? Pra cá, sempre pra cá, né? Tem uns cantinhos. Esse aqui vem pra cá, ele fecha aqui um triângulo, né? Aqui a gente tem esse.
Aqui já começa a virar um reboliço daqueles, mas aí não tem problema. Depois a gente corta com o branco. Aqui eu tenho um. Sempre eu vou fazer com rosa escuro primeiro, pra eu não me perder, tá? Pra cá, rosa escuro. Aí chegou aquela parte que tá, um monte de coisa. Aqui é bem chatinho. Tem gente que vai querer pintar tudo e fazer os cortes, pode, tem que fazer também, porque eu acho que aqui não tem tanto problema. Eu vou escurecer um pouquinho e depois eu faço os cortes com o branco mesmo, mas vou tentar deixar o mais próximo com a foto, porque aqui realmente não dá pra enxergar mais, né? Ó, eu escureço, faço a marcação, mas o que vai mandar aqui depois é o branco na hora de a gente cortar, tem que tomar cuidado, tá? Agora eu venho com o vermelho vivo, escureço os cantos, de leve. Aí eu faço essa marcaçãozinha com o vermelho vivo. Depois eu pego o púrpura. Com o púrpura, vocês já sabem, é pra dar a profundidade, então coloco só no cantinho. Agora eu trabalho bem na pontinha do pincel, ó, colocando a tinta mesmo, ó, no cantinho. Ó. Colocando bem com cuidado pra não ficar marcado, ó. Trabalho bem de ladinho pra ficar bem encaixado no cantinho o púrpura, tá? Pra dar a profundidade que precisa. Ó, tem que escurecer. Então, é bem no cantinho mesmo, né? Encaixa a tinta bem devagarzinho aqui nos cantinhos. Chega a dar até uma fadiga, gente. Porque é bem pequenininho. Eu não sei vocês, mas coisa pequena é bem cansativa. Não sei quem acompanha lá no Instagram. Eu até postei um pedacinho aqui também no canal. De um tênis que eu fiz tudo pequenininho. Nossa, gente, aquele foi 4 dias. Foi bem assim cansativo. A vista cansa muito, tá? Então, coisa pequena é trabalhoso. Então, ó. Fiz esse pedacinho. Agora a gente vai trabalhar com o branco aqui, tá? Aqui eu vou preferir usar o meu pincel Line, tá? E com o pincel do contorno, eu vou deixar aquela pontinha mais clara, tá? Então, aqui você vem, ó, e faz o recorte de onde a gente deixou as pétalas. Algumas, se você não quiser, porque como aqui é bem escura essa parte, não precisa. Mas essas mais da pontinha aqui estão mais pra fora, elas precisam aparecer. Ó, que nem essa. Aí o branco, ele serve pra gente destacar a ponta, né? Senão ela não aparece. O comecinho da pétala, né? Então, aí eu pego o pincel menorzinho por causa disso, porque é tão pequenininho aqui que fica até difícil pra depois fazer com o pincel grandinho, né? Então fica um pouquinho chato de mexer nessa parte aqui. Mas pra quem quiser fazer aqueles cortes à mão livre aqui nesse meio, tá? Se você conseguir e não ficar muito destoado, você faz. Eu não quis fazer porque eu queria deixar bem delicadinho. Então, eu prefiro fazer com o pincel pra ficar mais próximo do realismo aqui, tá? Então, agora é a hora do acabamento da pétala. A gente vem, ó, arruma onde ficou tortinho. Onde eu quero que destaque mais o meu branco pra realçar o corte da pétala, pra não ficar tudo misturado com a outra. Mas, ó, olha que linda que fica, né? Deixa eu até tirar um pouco o zoom pra vocês verem. Olha como fica muito bonita, né? Então, aqui pra quem secar e quiser retocar pra deixar mais vivo o vermelho, eu gostei assim, eu não vou mexer mais na cor, tá? Mas pra quem quiser retocar depois que seca, é importante, principalmente o branco, tá? É importante fazer um retoque se você achar que não tá tão vivo, porque o branco ele clareia, né? Então é importante você retocar. Mas agora a gente vai pra folha. Aqui, você vai pintar essas 3 folhas com o verde pistache, tá? Então é só o preenchimento por enquanto, tá? Então a gente vem com a tinta e preenche elas, tá? Feito o preenchimento, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma sombra, tá? Então, primeiro eu vou pegar meu verde oliva e eu vou olhar minha foto e ver que tem uma sombra projetada aqui, ó. Bem aqui nessa pontinha, tá? Então, eu já faço. E aí, ela vem com uma pequena divisãozinha assim, bem suave aqui, ó. Com o verde... Nossa, acabei de sujar meus dedos, bastante tinta. Normal. Quem é artesã que não fica lambuzada de tinta, que atira a primeira pedra. Ó, a gente vem aqui nesse cantinho, faz um pouquinho de sombra ali.
Bem aqui, como se tivesse uma dobrinha nela, tá? Bem de levinho. E aqui, bem de leve, assim, bem clarinho um pouquinho, tá? Agora a gente vem pra próxima. Essa aqui, ela vai ter uma virada, então ela vai ter uma sombra, porque a folha tá meio que viradinha. A gente vai fazer essa viradinha com branco, assim como a gente fez aqui na rosa. Então, o branco, no caso, aqui não vai ser branco, mas vai ser um verde mais claro, que é o verde musgo, né? Aí, se ele não aparecer, a gente usa o branco. Ó, eu venho aqui e faço até aqui na pontinha a dobrinha. E aí, de leve, eu faço umas marquinhas das puxadinhas da folha. Vou aqui na próxima. Essa aqui é a pontinha escura. E ela tem sombrinha aqui, ó. Encostada. Sombrinha encostada. Vamos lá. Agora, eu vou pegar... Ah, ela tem uma folha aqui, ó, escondidinha. Não risquei ela, mas pela foto a gente faz, né? Então, tipo, não tá no risco, mas se tiver, no desenho a gente faz. É que eu acho que passou batida, eu não vi essa daqui. Então, eu vou pegar só com o verde oliva, porque ela tá mais escondidinha. Bem ali atrás, certo? Agora, com o verde musgo claro, vou trabalhar a iluminação. Ó, de leve aqui eu vou clarear, desse lado dela. Mais clara nesse ponto. Ela tem a virada, né, que eu falei. Então, na pontinha do pincel, ó, eu coloco a tinta e faço aqui a dobrinha. Vou também agora clarear um pouquinho dessa de cima. É uma cor que é mais clarinha, depois a gente vai retocar com branco, porque eu tô achando que ela ficou muito clara. Aí a gente vai dar uma iluminada mais com branco, depois que secar, ó. Aqui também, ó. A pontinha, com bastante cuidado, tá? Ó, fica assim. Aí depois a gente clareia na sequência, depois que secar. Esperamos secar pra gente poder retocar. Vai pintar toda essa parte aqui, da onde tem o espinho, né, dela, com o verde pistache. Pode pintar tudinho aqui. Só não pinta as folhas, tá? As folhas não. Mas essa parte aqui pode pintar. Feito o caule, vamos lá que eu preciso dar um foco nele aqui pra vocês. Você vai pegar o verde oliva, vai dar acabamento numa parte dele só, assim, não é tudo, tá? É a parte aqui de baixo. Você vem, sombreia só na parte de baixo um pouco. Porque ela vai ter outras cores também, tá? Até por isso que eu deixei o vinho também por último, que tem um pouquinho. Ó, então a gente escurece aqui um pouquinho embaixo. E tem partes que a gente vai escurecer sombra por perto do espinho, ó. Que nem aqui, ó. A gente tem uma parte que tem o espinho, então a gente faz uma sombrinha. Como se o espinho estivesse um pouquinho mais pra cima, tá fazendo sombra, ó. Só que como é pequenininho, eu tenho que tomar cuidado pra não acabar fechando tudo. Como o espaço é pequeno, às vezes na hora que eu tô passando, eu já pinto o caule inteiro, se eu não tomar cuidado, é isso que eu quero dizer. Por isso que eu tenho que trabalhar com o pincel de lado, com bastante cuidado, porque é uma área muito apertada, né? Aí eu venho aqui, ó, tem parte que tem sombra do espinho, porque tá mais de lado aqui. Aí eu pego, faço um pouquinho de sombra, entendeu? Bom, aqui eu vou dar um acabamento, porque eu não quero que apareça meu carbono. Na folha também, em alguns pontos eu vou dar um acabamento, porque eu não quero que apareça o vermelho do carbono. Vou usar o verde musgo claro, né, que é esse aqui, pra fazer uma iluminação. Só que como ele tá clarinho, gente, acho que eu já vou até pegar meu branco, porque eu tô achando que tá muito claro. Então eu já vou vir direto, porque aqui é tão pequenininho, ó, a área. De vez em vir com ele, ó, já vou vir com o branco, e aí eu trabalho um esfumado de leve. E aí o branco ele mistura com o pistache e não fica tão marcado, tá? Tá vendo? Porque é muito pequenininho. Então eu já vou pegar meu branco e já vou dar uma destacada onde eu usei o musgo. Esse musgo claro, né? Pra chamar atenção aqui, ó, na borda. Onde ficou muito clarinho, vou dar um retoque. Sempre com cuidado, porque é muito pequeno esse pedaço aqui. Aí, ó, já ficou melhor, já destacou, tá? Vou usar agora, lembra que eu falei que no espinho tinha um pouco de marrom? A gente vai pegar o marrom agora. Eu peguei um pincelzinho da linha C508, peguei o marrom e eu vou agora mexer aqui, ó, no espinho, trabalhando um pouquinho de marrom. Mesmo tendo um verde pistache, eu pego e dou um acabamento embaixo do espinho. Daí eu dou uma puxadinha aqui pra cima, assim, mas ele é mais aqui no comecinho, ó, tá? E aí eu sempre trabalho com verde
oliva aqui do lado pra dar acabamento no final do espinho, né? Porque a ponta é verdinha, não marrom. É o começo aqui, da onde ele sai, que é marrom. E aí, com o verde oliva, eu dou acabamento na pontinha, tá? Ó, dessa forma aqui. E aí, eu vou fazendo desse jeito em todos aqui, ó. Marrom. Pontinha. Ai, peguei marrom. Ah, era verde. Troquei o lado do pincel. Ó, dá pra cobrir. Deixa eu fazer já o verde primeiro, pra não me confundir. Ah, aqui tem uma folha. E eu passei bem em cima, não tem problema. Deixa eu contornar ela aqui. Que tinha um espinho aqui, mas eu vou deixar sem esse espinho. Tá muito remontado, vai ficar ruim de pintar. Tá em cima da folha. Não vou nem mexer com ele pra... Ficou muito junto. Ó, esse aqui, marrom. Verde oliva. Acabamento pro espinho. E aí eu vou fazendo isso em todas. Com o verde oliva, eu dou acabamento no espinho. E o marrom eu só escureço aonde ele sai do caule, né? Daqui, ó, no comecinho, onde ele sai do caule. Tá? Feito isso, agora a gente vai pra as folhas que estão aqui, né? Eu tenho uma folha que eu quase que não tô enxergando, ó, aqui. Essa daqui, eu não ia desenhar, mas acabou que ela ficou um pedaço aqui, então eu desenhei à mão ela. Ela é uma grande também, mas quase que não pega ela inteira. Então, eu não tinha desenhado no risco por conta disso. Mas acabou que no meu, um pedacinho dela acabou no ângulo que aparece. Então, eu resolvi fazer. Ó, aqui é o seguinte. Eu tenho que puxar o verde pistache, tá? Pra fazer essa ligação da folha aqui pra cá. Então, eu puxo com o meu verde pistache. E pra cá. Puxo também daqui pra esses outros aqui, tá? E deixa destacado. Vou pegar agora essa cor e vou diluir com um pouquinho de branco. Essa cor que eu falo é o pistache, tá? A mesma cor que eu tava usando agora, só que eu vou diluir porque tem uma coisinha que a gente vai fazer pra dar uma textura na nossa folha antes de a gente pintar. Então, eu vou pegar aqui, ó, misturar um pouquinho de branco. Eu acabei de contaminar minha tinta aqui com o pincel sujo. Deixa eu tirar o excesso de tinta que ficou. Ó, tá vendo? Contaminei minha tinta. Vou tirar com o pincel limpo aqui. Pronto. E aí, eu vou pegar um pouquinho de água e vou diluir. Vou fazer aqui uns nervinhos da folha. Eu falo nervinhos, tá, gente? Mas não sei se esse é o nome certo, tá? Aqueles risquinhos que a folha tem, tá bom? Ó, sai do lado daquela... Como se fosse espinha de peixe, ó. Vem aqui e sai do lado daquele risco que a gente puxou. Puxa pra cá, pra cá, pra cá. Certo, ó. Tem essa aqui também, ó. Pequenininha, mas tem. Feito isso, você vai esperar secar. Espera secar isso aqui, tá? Antes de pintar. Com a próxima cor, que vai ser verde musgo. Mas espera isso aqui secar. Então, agora que já secou, vou pegar o verde musgo. Eu diluí um pouquinho porque o meu verde musgo, ele tá bem grosso, tá? E eu vou pintar aqui a folha. Lembra de fazer ela meio espinhentinha. Aquela folha da rosa, ela é toda espinhenta, né? Então, não esquece de fazer, ela não é toda lisinha. Ó, mas tá vendo? Porque eu fiz o fundo, a tinta aqui deixou aquela marquinha que eu queria. Que é os risquinhos, né? Ó, não esquece de fazer o espinhentinho. Ela é toda... Parece uma serrinha, né? Ó, ela fica assim, tá? E aí, o meio dela, pra destacar, a gente pega o verde pistache e puxa agora no meio, ó. Assim, um risquinho no meio, tá? Depois que você termina de pintar, você passa o risquinho no meio. E aí, as outras também, são todas iguais, tá? Vou fazer mais um aqui pra vocês, mas não tem segredo. Depois a gente só faz uma iluminação, né? Se tiver uma iluminação, precisa observar a foto, né? E ver se tem. Aí eu trabalho uma luz depois nela, ó. Fazer o serrilhado que ela tem. Aí eu pego o pincel de ladinho e dou aquela puxadinha pra fora pra fazer esse serrilhado. Ó. Tanto que no risco eu fiz, né, o serrilhadinho dela. Vira de lado. Certo, ó. Faz aqui. E depois que faz isso, preenche. Eu vou fazer todas elas pra não ficar muito demorado, porque agora é só preencher. E aí eu já volto pra gente dar o acabamento,
Olha só como que ficou, tá? Você pode perceber que ele dá muita diferença do verde que a gente usou aqui. É que a gente ainda vai trabalhar um pouco de verde oliva aqui nele, tá? Mas falando em acabamento, pega um pouquinho de marrom, porque a gente precisa colocar o marrom aqui, ó. Um pouquinho, tá? Na hora de puxar esse galinho aqui que sai pras folhas, tá? Então eu pego um pouquinho de marrom e escureço aqui. Que eu acho que ainda esse pincel ainda é um pouco grande pra isso. Deixa eu ver se o número 0 vai facilitar. Que tem esse aqui, é o menor ainda, esse é o 0. Ó. Pra poder puxar aqui esse pedacinho. Aí eu puxo um pouquinho pra cá também. Na folha. E um pouquinho aqui. Aí eu pego o pincel de contorno, tá? Que esse aqui é o 555, mas eu vou pegar o meu outro verdinho que eu mais gosto. Atualmente eu vou trocando de pincel e eu vou pegando outro preferido. Esse aqui, ó, C600. Eu adoro esse pincel. Atualmente é o meu queridinho. O pincel é um negócio que eu sempre tô trocando, gente. Sempre tô trocando e vendo outro que me adapta. Pra não acostumar só com um, sabe? Então, assim, eu vivo trocando e testando novos pra não ficar viciada só em um modelo. Ó, aí eu puxei pra dar acabamento aqui na folha. E vou pegar agora o verde oliva. Ó, o verde que a gente usou aqui, né? Com o verde oliva, eu vou escurecer um pouquinho a borda da folha e puxar um pouquinho pra dentro, pouca coisa, ó. Eu pego, escureço um pouquinho da borda dela e puxo um pouquinho pra dentro. Talvez pra vocês não apareça, mas aqui pra mim ele já dá uma mudadinha na cor da folha, tá? Ó. Aí de leve. Tá vendo? Ó, ele vai escurecer um pouquinho mais aqui a minha folha. Ó, tá? Eu vou escurecer um pouquinho desse lado de cá, de cima, ó. Pouca coisa aqui, ó. Mas eu vou escurecer, ó. Tá vendo? Olha como já fica bem bonita. Esses acabamentos fazem a diferença, tá? Eu gosto bastante de dar esses acabamentos porque dá um destaque pra folha, tá? Ó. Agora, a gente vai pegar um pouquinho do vinho. Lembra que eu falei que a gente tinha que intensificar alguns pontos? Eu deixei por último mesmo, tá? Então, o vinho agora é só pra você escurecer. Aqui tem, ó, geralmente esse pedaço aqui, ó, onde sai o caule aqui, ó, ele tem um pouco de vinho. Aí eu sempre passo, ó, o vinho aqui embaixo. E o vinho também, lembra esses cantinhos aqui? É onde a gente vai escurecer um pouco mais, tá? Só alguns pontos que são mais fundinhos. Aí eu lembro que eu falei, depois a gente vai voltar e com o vinho a gente só vai retocar os cantinhos. É só cantinho mesmo, tá, gente? Só onde precisa, mas onde é mais fundinho, de sombra e tal. Não é tudo não, tá? Geralmente esses buraquinhos aqui, ó. Certo? Ó, um pouquinho aqui, cantinho assim, ó. Desse lado aqui. Pouca coisa, mas é pra intensificar mais a profundidade, tá? Ó, tá vendo? Aí ele já dá mais profundidade. Bom, feito isso, agora a gente vai fazer a sombra projetada. Pra fazer a sombra projetada, eu vou tirar esse pedaço aqui de baixo, tá? A minha sombra ela vai sair um pouquinho aqui pra baixo dessa parte. Pra fazer a sombra projetada, também é observação na foto, tá? Eu vou dar o cinza chumbo, tá? E aqui, tá vendo de onde ela sai? É o ângulo que pega. Eu tenho que olhar, que ela tá saindo bem aqui nesse canto, ó. Então, se ela sair aqui, eu vou meio que desenhar de levinho aonde tá a sombra. Ó, eu vou sair aqui pra fora porque eu quero dar um 3D, tá? E aí, com cuidado, eu vou sair aqui. E vou invadir um pouco mesmo na minha toalhinha, tá? Mas é um pouco, não é tanto assim, tá? E aqui eu vou projetando a sombra, sempre olhando a minha foto. E agora, de levinho, eu vou fazer o esfumado, ó. Movimento circular. E aí eu vou vir com bastante cuidado fazendo essa sombra. Pode ser movimento vai e vem também. O importante é que tem que ser de leve, tá? Depois o cantinho eu escureço um pouco mais. Mas aqui, até então, eu vou bem de levinho. O único detalhe é que aqui na toalhinha não dá pra ter que fazer com bastante
Cuidado, porque também é duro de pegar, né? Porque a gente tá trabalhando em cima do pelinho. Ah, Pri, mas eu não quero invadir o pelinho. Fica à vontade, não precisa fazer. Sobe um pouco mais a rosa pra cima ali. Ergue mais o risco e corta mais a parte de cima do caule. Então você diminui lá pra cima, tá? Ó, aí eu vou trabalhando essa sombra com cuidado aqui, tá? Sempre bem de leve. Ó, então eu fiz aqui a sombra. Agora a gente tem sombra nessas partes das folhas, tá? Vamos fazer primeiro a do caule pra gente poder ter uma noção. Aqui, deixa eu dar um zoom. Tem uma distância que toma da parte do... de onde tá o caule, tem uma distancinha. Então a gente se baseia, né, pela foto, mais ou menos esse aqui, ó, tá vendo, ó? Esse espinho aqui é a distância do espinho, tá? Então aqui é onde tá a marcação da sombra. Aí a gente vai vir fazendo ela. Como é maiorzinho aqui embaixo, ele tem que sair um pouquinho mais grosso aqui de baixo, né? Então, vocês estão vendo que a foto tá sempre aqui do meu lado e eu de olho nela, né? É assim que você trabalha quando você vai pintar algo pela primeira vez, assim, não tem projeto. Aqui é a primeira vez que eu tô fazendo ela e fazendo com vocês, mostrando como que é o processo. Vai chegando aqui e vai afinando, né? Ó. Aí vem pra cá e vai afinando, tá? Feito aqui essa sombra, eu vou começar a ver a sombra dessa folha aqui em cima, tá? Ela sai, ó, daqui do cantinho. Deixa eu dar um zoom pra vocês. Ela sai aqui do cantinho, dessa. E ela pega essa lateral. Fiz ela. Aí tem essa aqui também, ó. Essa daqui, a sombrinha dela tá bem aqui no cantinho, ó. Escondidinho. Essa daqui não aparece. A gente faz também sombra de espinho, tá? Algumas aqui tem. Então, tem a sombrinha que sai da folha. Peraí, essa daqui sai aqui, ó. Aí tem mais espinhos, né? A gente vai fazer alguns, ó. Agora, essa daqui, a sombra dela vem aqui, ó. Pegar tinta. Sombrinha. Tem a sombra da folha maior, né? Sai desse lado aqui. Vem aqui assim, de cantinho. Aí a gente preenche com cuidado. Eu sempre faço um movimento circular, porque eu acho que ele é melhor pra não deixar marca, tá? Mas às vezes ele deixa, você viu aqui? Ele deixou um pouquinho. Mas é o lado que eu apertei mais o pincel. Por isso que a mão tem que estar bem leve. Pra não deixar muita marca não, tá? Ó, fiz a sombra. Agora a gente vem pra sombra que sai dessas aqui, ó. Dessas aqui, tá? Primeiro eu faço esse cantinho aqui. Que é mais escurinho. Aí daqui tem a sombrinha que sai desse lado de cá, ó. E puxa o canto. E tem mais essa daqui, ó. Bem de levinho, ó. Sempre a mão leve e pouca tinta no pincel, tá? Ó, vocês viram que aqui eu dei uma escurecidinha de novo com
o cinza. Agora só com o preto, eu vou escurecer um pouquinho mais, só no cantinho, tá? Então vou fazer só um pedacinho, porque aqui é o mesmo processo, só que a gente vai pegar, no caso preto, e só um pouquinho, ó, pra escurecer só o cantinho. Então tem que tomar muito cuidado, com bastante delicadeza no esfumado, tá? Porque é só os cantinhos mesmo, tá bom? Olha como que fica mais profundo aqui, tá bom? Olha só como que fica o resultado, gente. Dá pra dizer que fica um 3D, né? Comenta aí se você gostou. Quero olhar os comentários. Vou estar lendo aí o que vocês falaram. Se vocês gostaram, se gostaram de fazer as pétalas uma de cada vez, né? Sentiram alguma dificuldade. Eu acho que a dificuldade tá mais nessa parte mesmo. Até eu me atrapalho, pessoal. Mas eu vou estar lendo os comentários aí. E deixem sugestões para as próximas flores que vocês querem aqui, conteúdos, né? Tragam sugestões que eu tô de olho no que vocês estão pedindo. Para quem quer o risco, não esquece, o risco vai estar no nosso grupo VIP do WhatsApp, vai estar lá no comentário fixado aqui embaixo desse vídeo, tá? O link para entrar no grupo. Também vai estar no meu canal da bio do perfil do meu Instagram, que é esse aqui que tá aparecendo. Se você não segue, segue lá, tá? Lá no link, na bio do perfil tem, abaixo do link, tá escrito Prica Dicas e Conteúdo. Clica nesse nome que você entra no nosso canal, é gratuito, os riscos estão lá também. E não esquece, pessoal, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para continuar recebendo aviso de sempre que eu posto aqui essas aulas para vocês. E obrigado por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.